Em maio de 2004, 3 malas iguais foram encontradas espalhadas por toda a baía de Chesapeake, na Virgínia. A última e terceira mala continha restos humanos e foi levada à costa no domingo. A polícia recebeu uma dica de um navegador recreativo sobre sua localização na água, perto da segunda ilha da ponte túnel da baía de Chesapeake. Então, na terça-feira seguinte, um estudante pesquisador encontrou a segunda mala na Ilha dos Pescadores. O que havia dentro? Tão ruim quanto você pode imaginar. O conteúdo estava coberto com um grosso saco de lixo, como um saco resistente ou algo assim. Claramente, ele estava um pouco nervoso. Então, quando viu os sacos pretos lá dentro, soube que tinha que contar algo ao seu melhor amigo. Em seguida, o jovem estendeu a mão e rasgou os sacos de lixo de plástico. Não havia dúvida do que era, amigos. Um par de pernas humanas. A pessoa dentro das malas era Bill McGuire, de 39 anos. E a perturbadora pergunta ecoou: quem era Bill? E que segredos guardava para ter um fim tão horrível? No coração de Nova Jersey, em uma região chamada Woodbridge, encontra-se um lugar onde diversas culturas se misturam harmoniosamente, criando um charme único. Woodbridge é mais do que apenas uma localização, é um lar cheio de calor e histórias. Falando de segurança, Woodbridge é um lugar geralmente seguro, com um baixo índice de criminalidade. A comunidade desfruta de uma sensação de paz e serenidade. Os parques e a costa não só oferecem beleza cênica, mas também servem como espaços comunitários onde famílias e pessoas podem relaxar sem preocupações. No entanto, por trás dessa aparência amigável, esconde-se um relato assustador que abalou toda a cidade. A história de Bill McGuire é um momento sombrio que se desenrolou neste enclave aparentemente pacífico. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais comuns, grandes mistérios podem estar escondidos. William Theodore McGuire, também conhecido como Bill, nasceu no dia 21 de setembro de 1964 em Bloomfield, Nova Jersey. Ele era filho de William Christopher McGuire e Ruth Theodora Sel McGuire. Bill cresceu em Bloomfield e se formou na escola secundária de Bloomfield em 1982. Depois, estudou ciências da computação na Universidade de Rutgers, onde se formou em 1986. Após a universidade, Bill trabalhou como programador de computadores para várias empresas. Ele era um trabalhador dedicado e muito respeitado por seus colegas. Em seu tempo livre, Bill gostava de jogar golfe, pescar e passar tempo com sua família. Bill era um homem gentil e generoso, sempre disposto a ajudar os outros. Sem dúvida, ele era uma pessoa carismática e engenhosa. Ele se casou com Marcy Polk em 1986. Mas esse casamento foi de curta duração e terminou em divórcio em 1994. O casal mudou-se para Virginia Beach em 1986, onde Bill trabalhou como técnico eletrônico na Marinha. Marcy, natural de Vernon, Nova Jersey, uniu-se a ele nessa mudança. Por volta de 1990, Bill e Marcy voltaram para a área de Atlantic City, mas foi nesse novo ambiente que o comportamento de Bill mudou drasticamente. Ele se envolveu profundamente no jogo excessivo e no consumo de álcool, o que provocou um marcado deterioro em sua relação com Marcy. A situação se intensificou em 1995, quando Marcy entrou com uma ordem de restrição contra ele, depois que Bill jogou pedras na janela dela, o que levou conheceu Melanie Lynn Slate em 1998 em um restaurante em Woodbridge, Nova Jersey, onde Melanie trabalhava meio período enquanto cursava a escola de enfermagem. Melanie, nascida em 8 de outubro de 1972 nos Estados Unidos, cresceu em Ridgewood, no município de Middletown, Nova Jersey, e frequentou a escola secundária South de Middletown. Sua trajetória acadêmica a levou à Universidade de Rutgers, onde cursou uma dupla especialização em matemática e psicologia, graduando-se em 1994. Obtendo o segundo lugar em sua turma, conseguiu seu diploma de enfermagem na Escola de Enfermagem Charles E. Gregory, agora Harrington Bay Medical Center, em 1997. Quando Bill conheceu Melanie, ela complementava perfeitamente sua personalidade. Eles se apaixonaram rapidamente e se casaram no ano seguinte, em 1999. O casal logo formou uma família e deram as boas-vindas a 2 filhos em suas vidas. Em 2000, tiveram o primeiro filho, um menino, e 2 anos depois, em 2002, tiveram o segundo filho, outro menino.
O casamento deles parecia perfeito, cheio de amor e risos. No entanto, sob a superfície, começaram a aparecer fissuras. As dificuldades financeiras começaram a pesar muito sobre o casal. Bill, como programador de computadores, sempre havia sido responsável e estava financeiramente seguro, mas seu vício em jogos de azar afetou suas finanças. À medida que as dívidas se acumulavam e o estresse em seu relacionamento crescia, Melanie, enfermeira, trabalhava incansavelmente para sustentar a família, mas cada vez era mais difícil chegar ao fim do mês. Além dos problemas financeiros, o vício de Bill em jogos de azar também provocou angústia emocional. Muitas vezes ele desaparecia por dias, deixando Melanie encarregada das crianças e da casa. A confiança que antes era a base do casamento deles começou a se erodir, substituída por suspeitas e ressentimento. Apesar das tensões crescentes, Melanie se manteve comprometida com seu casamento, esperando que as coisas melhorassem com o tempo. Ela tentou ajudar Bill a superar seu vício, mas suas lutas continuaram, o que agravou ainda mais. Os Maguire planejavam se mudar para uma casa maior no condado de Warren, Nova Jersey. Eles haviam fechado a compra de uma nova casa no dia 28 de abril de 2004, mas antes que pudessem se mudar, o impensável aconteceu. No dia 29 de abril de 2004, Bill desapareceu de sua vida aparentemente normal, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma família desesperada. Para onde foi Bill? Qual poderia ter sido a razão para seu súbito desaparecimento? Semanas se passaram sem nenhum rastro de Bill. Sua ausência deixou um enorme vazio na vida de sua amorosa esposa e filhos. Mas poucos sabiam que o destino de Bill era muito mais extraordinário do que poderiam ter imaginado. Na madrugada de 5 de maio de 2004, os pescadores Chris, Don e seus filhos saíram para pescar de Virginia Beach em direção ao túnel da Baía de Chesapeake. Enquanto seguiam para o norte paralelos ao túnel, encontraram uma captura inesperada, uma mala verde escura flutuando na água. Intrigados pelo objeto misterioso, puxaram-no para o barco. A mala era surpreendentemente pesada e, ao abri-la, fizeram uma descoberta arrepiante. Dentro dela, havia um saco preto contendo um par de pernas. Horrorizados com a descoberta, os pescadores entraram em contato imediato com a polícia, perguntando-se se haveria mais malas ocultas nas profundezas da Baía de Chesapeake, cada uma delas escondendo outra parte de um corpo humano. Logo, a polícia começou a procurar ativamente as outras peças faltantes desse inquietante quebra-cabeça. Apenas alguns dias após encontrarem a primeira mala, um estudante que pesquisava a reserva natural na Ilha dos Pescadores fez outra descoberta arrepiante. Uma segunda mala idêntica à primeira foi encontrada na praia no dia 10 de maio de 2004. Desta vez, porém, incluía um torso humano, incluindo os braços e a cabeça. A espera por respostas continuava enquanto a busca pelas partes faltantes do corpo se intensificava. 5 dias depois de encontrar a segunda mala, um pescador fez a descoberta macabra final. No dia 15 de maio de 2004, uma terceira mala, novamente idêntica às duas primeiras, foi encontrada flutuando na Baía de Chesapeake. Dentro dela estava a pelvis da vítima envolta em mistério, com rumores de vício em jogos de azar, abuso doméstico e até mesmo uma ordem de restrição. A ex-esposa de Bill, Marcy Paulk, também falou sobre o abuso emocional e físico que sofreu durante o casamento. Ela descreveu o relacionamento como deteriorando-se rapidamente após o casamento, culminando em uma ordem de restrição em 1995, depois que Bill jogou uma pedra na janela dela. Essas acusações pintavam um quadro preocupante da personalidade de Bill e dificultavam a identificação do perpetrador. Os investigadores agora enfrentavam a tarefa de reconstruir os eventos que levaram à morte de Bill Maguire e levar o perpetrador à justiça. A pergunta ainda pairava no ar. Quem foi o assassino? Imagine que um ente querido desaparece sem deixar rastro, mesmo que seja apenas por um dia. Você ficaria preocupado e com medo e faria de tudo para encontrá-lo. Mesmo que você tivesse uma discussão com essa pessoa, ainda assim a reportaria como desaparecida para a polícia. No entanto, neste caso, a polícia não recebeu nenhum relatório de pessoa desaparecida de Melanie em relação ao desaparecimento de Bill, apesar de ele estar ausente há quase um mês. Em vez de relatar imediatamente seu desaparecimento, ela procurou aconselhamento jurídico de um advogado de divórcio.
No dia 30 de abril de 2004, ela entrou com uma ordem de restrição contra ele, o que indica ainda mais que ela se sentia insegura na presença dele. Por favor, indique seu nome completo. Melanie Lynn Maguire. Conte-me o que aconteceu que a trouxe ao tribunal hoje para obter uma ordem de restrição temporária. Meu marido e eu fechamos a compra de nossa primeira casa na quarta-feira. Isso deveria ser algo positivo, certo? Sim, deveria. Ele tem se comportado de maneira muito errática. Senhora Maguire, você está segura aqui. Não se preocupe. Ele a agrediu, senhora? Não até... Bem, não quero parecer que não tenho absolutamente nenhuma responsabilidade nisso. Eu disse coisas desagradáveis e ele me deu um tapa. A polícia ficou surpresa por Melanie, esposa de Bill, não tê-lo reportado como desaparecido, especialmente porque identificaram a pessoa do retrato através dos amigos de Bill. Os policiais decidiram investigar Melanie Maguire e o que descobriram foi bastante estranho. No dia 30 de abril de 2004, apenas 2 dias após a grande briga entre ela e Bill, ela fez algo que levantaria suspeitas na maioria das pessoas. Estou começando a ficar mais ativamente com raiva dele e estou pensando, filho da peta. Eu sei onde ele está. Melanie acreditava que ele poderia estar em Atlantic City jogando e planejou dirigir até lá para procurar seu carro. Não é absolutamente racional, mas eu entrei no carro e dirigi para lá, e peguei a primeira saída nessa rodovia e vejo um sedã escuro. Não pode ser. Ela disse que seu objetivo era irritá-lo, estacionando o carro na parte mais movimentada da cidade. Eu paro em uma pequena rua lateral e estaciono meu carro, e foi como missão impossível. Eu me aproximo do carro, entro, ligo o motor. É assim que as pessoas reagiram. Simplesmente não fazia sentido que ele fosse fisicamente abusivo com ela. Mas depois ela entra no carro de um cara de quem diz que não quer estar perto. Enquanto a polícia começava a vigiar as atividades de Melanie, também começaram a rastrear suas ligações telefônicas. No meio de conversas aparentemente normais, a polícia descobriu uma peça crucial de evidência. Em uma dessas conversas interceptadas, Melanie falou com Jim Finn, um antigo conhecido da escola de enfermagem que estava apaixonado por ela. Após perderem o contato por algum tempo, voltaram a se conectar em fevereiro de 2004, e Melanie o contactava quando precisava de algo. Ciente do interesse de Jim por armas de fogo, ela discutiu o comportamento de Bill com ele antes de seu desaparecimento, e Jim, ainda nutrindo sentimentos por Melanie, sugeriu que ela adquirisse uma arma para autodefesa. A razão pela qual te perguntei sobre comprar uma arma é porque meu marido queria uma. Ele queria uma? Sim, não apenas queria, como eu comprei uma para ele. Por que você não me contou isso? No entanto, os investigadores que ouviram suas conversas concluíram que Jim não tinha conhecimento de nenhum plano relacionado a um assassinato. Quando os detetives o interrogaram, Jim ficou surpreso ao saber que Melanie havia comprado uma arma e desconhecia sua participação em qualquer ação criminosa. Depois, ela comprou um revólver calibre .38 no dia 26 de abril de 2004 em uma loja no leste da Pensilvânia. Isso apenas 2 dias antes de Bill desaparecer. Apesar da vigilância constante e do escrutínio, Melanie negou qualquer envolvimento, mantendo sua inocência. Há algo mais que você não me tenha contado? Como o quê? Que eu matei meu marido? Você fez isso? Não. Obrigada por perguntar. Quero que você me diga a verdade. Estou te dizendo a verdade. Eu não fiz isso. Houve outra viagem inexplicável, desta vez para Delaware, apenas 5 dias após o desaparecimento de seu marido. Melanie havia dito ao doutor Miller que, na verdade, estava comprando móveis nas primeiras horas do dia 4 de maio de 2004. No entanto, os investigadores suspeitavam que essa viagem a Delaware para comprar móveis foi uma desculpa. A rota que ela tomou normalmente a levaria ao ponte-túnel da Baía de Chesapeake, em vez da rota usual através da Turnpike de Nova Jersey, em direção à Ponte Memorial de Delaware e à Rota 13, que segue para o sul até a ponte da Baía de Chesapeake. Melanie realmente saiu na noite anterior de Nova Jersey e dirigiu os restos de Bill até a Virgínia. Acreditamos que foi então que ela pegou as malas com os restos de Bill e se desfez delas na Baía de Chesapeake. A primeira mala apareceu no dia seguinte. Mas claro, Melanie acha absurda porque Virginia Beach estava a 720 quilômetros adicionais de Delaware.
Considerando a grande distância, era pouco plausível cobrir uma extensão tão vasta em um tempo limitado. Será que Melanie Maguire realmente estava agindo sozinha ou havia um cúmplice envolvido? Talvez fosse Jim Finn, mas por que alguém faria tantas coisas por uma mulher por quem esteve apaixonado anos atrás? No entanto, considere isso. Poderia ser alguém mais próximo, talvez um romance secreto. Seria alguém que faria qualquer coisa, até mesmo matar por ela? São 2:30 da tarde do dia 31 de maio de 2005. Brad Miller faz uma ligação para Melanie Maguire. Alô? O que é? Eu contei tudo o que sei. Mas eles, você sabe, simplesmente... Eles querem que você fale. Se você quer que a gente continue junto, eu preciso saber de tudo agora, antes que isso vá mais longe. O que você quer dizer com precisa saber de tudo? Quero dizer, não há mais segredos entre nós, certo? Não consigo pensar em nenhum. Você jura que não teve nada a ver com isso? Sim. Pela vida dos seus filhos? Porque eu estou do seu lado. Sim. A voz que você ouviu era a do Dr. Brad Miller. Ele fazia parte da RMA Associates e Melanie trabalhava como uma de suas enfermeiras. O que te atraiu em Brad Miller? Ele era simplesmente muito, muito carinhoso. Eu realmente tentei resistir, mas não consegui. Não consegui resistir. O caso entre eles começou oficialmente quando Melanie estava grávida de 8 meses de seu segundo filho. Pelo menos, segundo eles. Ele era tão gentil. Eu voltava para a minha mesa depois de uma longa reunião com um paciente e havia um almoço me esperando na minha mesa. Sabe, sempre havia um pouco de flerte de ida e volta. Eu estava prestes a tirar licença maternidade e estava sentada, na verdade, no escritório dele, na mesa dele, e simplesmente mencionei que tinha um nervo pinçado no meu pescoço e ele colocou as mãos nos meus ombros e começou a massagear minhas costas. Eu tentei, realmente tentei resistir, porque isso não ia ser bom. Não ia ser bom para ninguém, mas eu não consegui resistir. Depois que Melanie voltou da licença maternidade, ela e o Dr. Miller começaram um caso amoroso pleno. Parecia que estavam se apaixonando profundamente, apesar de seus laços matrimoniais e de seus filhos pequenos. Os investigadores descobriram provas cada vez mais evidentes que indicavam a participação de Melanie Maguire no assassinato de seu marido. O carro de Bill continha uma garrafa de hidrato de cloral, um sedativo, juntamente com 2 seringas prescritas por Bradley Miller, que afirmou que a receita estava escrita. Jennifer Seymour, uma especialista em informática da Polícia Estadual, analisou os computadores e dispositivos portáteis pertencentes aos Maguire, incluindo um computador de mesa localizado em seu apartamento. Sua análise revelou que, entre os dias 11 e 26 de abril de 2004, foram realizadas várias buscas online sobre temas preocupantes. Entre as buscas estavam consultas sobre venenos indetectáveis, como comprar armas ilegalmente, como cometer um assassinato, leis sobre armas e níveis tóxicos de insulina. Entre todas as provas, a arma, as buscas na internet e o caso amoroso, um detalhe em particular deixou as pessoas confusas. Foi a compra de uma casa de $500 mil que ocorreu pouco antes do desaparecimento dele. Ele estava constantemente procurando casas. Queria comprar uma casa antes de completar 40 anos. Queria se mudar para Virginia Beach. Tiramos fotos de casas no nosso bairro, mas Mel simplesmente não deposito substancial em uma casa impressionante em Nova Jersey. Essa residência era bastante luxuosa, com um terreno significativo e um preço de $500 mil. Isso parecia contraditório. Por um lado, Melanie estava se aproximando mais do Dr. Miller, mas por outro lado, estava fazendo um grande investimento em uma nova propriedade com Bill. Então, porque estavam comprando essa casa de $500 mil juntos, a ideia para mim era que tínhamos uma boa quantia de dinheiro em espécie que estávamos usando para essa casa. No passado, chegamos a pontos semelhantes em que estivemos em situações parecidas e ele ia e apostava o dinheiro. Achei que, pelo menos, isso era um investimento. No dia 28 de abril de 2004, estavam prontos para fechar a compra da casa às 2 da tarde. Melanie manteve contato com o Dr. Miller durante todo o processo, enquanto ele implorava para não prosseguir com a compra da casa. Ele expressou o desejo de estar com ela e construir um futuro juntos.
Melanie garantiu que cuidaria disso. Depois de fechar a compra da casa, eles voltaram para sua casa alugada. Bill, bastante animado, ligou para John Rice, supostamente muito feliz. A última conversa de Melanie naquela noite foi com o Dr. Miller. Ela informou que haviam fechado a compra da casa e mencionou que Bill estava dormindo no sofá depois de tomar pouco de vinho tinto. Melanie planejava discutir os assuntos com Bill quando ele acordasse, com a intenção de pedir o divórcio. Melanie relatou os eventos como uma discussão significativa entre ela e Bill, afirmando que tiveram uma briga nas primeiras horas da manhã, por volta das 3 ou 4 da manhã. Tudo começou com a questão da casa que estavam comprando, com Melanie mencionando que tinha decidido por aquela casa em particular. A reação de Bill foi imediata e intensa, expressando insatisfação e declarando que não era o que ele queria. Mencionou sua preferência por uma casa mais barata na Virgínia, o que Melanie rejeitou, levando a uma discussão cada vez mais acalorada. Melanie descreveu ainda que a discussão se tornou física, especificando que Bill enfiou uma folha de amaciante de tecido em sua boca, revelando sua obsessão por folhas de secadora nesses momentos. Ainda estávamos discutindo, ela estava à cesta de roupa suja e havia uma folha de secadora pendurada em uma das mangas da roupa do bebê. Ele detestava isso, pensava que eu era preguiçosa porque não ficava lá e colocava amaciante líquido e, sim, saiu do controle, que assim era eu como mãe, que deixava aquela folha lá para que meu bebê pudesse engasgar com ela. Antes que eu percebesse, eu estava contra a parede e a folha de secadora estava sendo empurrada na minha garganta, e depois ele me bateu. No rosto, sim, com a mão aberta, porque provavelmente teria fraturado meu osso malar se tivesse sido punho fechado. E eu olho para baixo e lá estava meu filho de 2 anos. Peguei o bebê e fui para o banheiro logo atrás de mim e fechei a porta. Eu só queria ficar longe dele e que não voltaria. E até disse para ela explicar aos filhos por que não teriam um pai. Ele comunicou isso através da porta do banheiro enquanto fazia as malas e descia e subia as escadas várias vezes, criticando-a continuamente. Suas últimas palavras para ele foram um pedido para que ele parasse. Após descobrirem as malas, a polícia estava prestes a fazer justiça para Bill. A peça crucial de evidência que a polícia procurava ansiosamente, ansiando por provas da participação de Melanie no esquartejamento, continuava a ser evasiva. Apesar de procurar minuciosamente em sua casa, não encontraram sangue, nem balas, nada. Não havia provas físicas diretas que a ligassem ao assassinato. Mais de 1 ano após o assassinato de Bill Maguire, no dia 5 de junho de 2005, Melanie Maguire foi presa enquanto deixava seus filhos em uma creche. Além disso, foi acusada de assassinato em 1º grau no que ficou conhecido como o caso do assassinato das malas. Melanie declarou-se inocente e foi libertada sob uma fiança de $750 mil. Em 2005, um grande júri a acusou de 4 crimes, elevando sua fiança para $2.100.000. Ela foi libertada novamente. Posteriormente, outra acusação foi feita, acusando-a de escrever cartas que obstruíam a investigação. 3 anos após o assassinato, em 2007, começou o julgamento de Melanie. A promotoria argumentou que ela matou seu marido em 2004 para começar uma nova vida com seu namorado. O investigador principal, Precioso, testemunhou que as provas apontavam para um assassinato bem planejado. Melanie manteve sua inocência, afirmando que seu marido era um jogador compulsivo que se tornara cada vez mais errático. No entanto, um porta-voz da Divisão de Justiça Criminal de Nova Jersey refutou a imagem que ela apresentou dele, dizendo que não havia indícios de que o Sr. Maguire fosse algo além de um jogador ocasional. A equipe de defesa de Melanie argumentou que o assassinato e o esquartejamento não poderiam ter ocorrido no apartamento de Woodbridge, porque não havia evidências que sustentassem essa afirmação. Destacaram a ausência de sangue, tecidos ou DNA no apartamento, bem como a falta de uma bala ou marcas de serra. Além disso, não houve testemunhos de vizinhos sobre tiros ou no dia 23 de abril de 2007, Melanie Maguire, de 34 anos, foi considerada culpada de assassinar William T. Maguire, desmembrar seu corpo, embalar as partes em 3 malas e jogá-las na Baía de Chesapeake. Ela foi sentenciada à prisão perpétua,
sem possibilidade de liberdade condicional, por 63 anos e 9 meses. Também recebeu uma sentença concomitante de 10 anos por profanação de restos humanos e uma sentença adicional de 5 anos por perjúrio, por mentir a um juiz de família sobre o paradeiro de seu marido após o desaparecimento dele em 2004. Os 2 filhos de William e Melanie Maguire, cujas identidades estão protegidas por sua privacidade e segurança, foram vistos pela última vez com seu pai no dia 28 de abril de 2004. Melanie deixou as crianças de 2 e 4 anos na creche como de costume, por volta das 8h20 da manhã. Após sua rotina, as crianças voltaram para casa esperando ver seu pai, mas ele não estava em lugar nenhum. Os filhos de William e Melanie foram colocados sob os cuidados da irmã mais velha de Bill, Cindy Lee Gosch, uma corretora de imóveis em Franklin Lakes. Cindy, juntamente com seu marido, o farmacêutico Bill Lee Gosch, foram considerados capazes de proporcionar um ambiente amoroso e acolhedor para as crianças. Já tinham 2 filhos adultos próprios, Laura Lee Gosch e Max Lee Gosch, e eram pais experientes. Quando surgiu a questão da custódia, as 2 crianças foram enviadas para viver com Cindy e Bill, especialmente porque já eram uma família muito unida. Depois que Melanie foi condenada por assassinar seu marido, sua família iniciou uma batalha pela custódia com Cindy, mas sem sucesso. Como resultado, os filhos de William e Melanie continuam residindo em Nova Jersey com sua tia, tio e primos. Durante o julgamento por assassinato de Melanie, Cindy apresentou evidências de que ambos os filhos de sua cunhada, que então tinham 5 e 7 anos, haviam sido diagnosticados com autismo. Cindy havia se preocupado com o bem-estar deles ao notar seu comportamento e os fez passar por avaliações. Devido à proteção de suas identidades, não há mais informações disponíveis sobre seu estado atual. No entanto, sabe-se que as crianças não tiveram contato com a mãe desde antes de sua condenação. Se você assistiu ao vídeo completo sem perder nenhum momento, provavelmente tem várias perguntas sobre a investigação e a prisão. Depois de revisar seu histórico como enfermeira e sua natureza carismática e cuidadosa, é difícil considerar que alguém como Melanie pudesse cometer um crime tão atroz. A natureza de alto perfil do caso provocou uma variedade de opiniões entre os espectadores. Muitos acreditam que há muitas lacunas na história, começando pelo fato de que ela não parece ser capaz de cometer um assassinato, mesmo que tivesse o motivo. Como essa mulher pequena poderia ter conseguido fazer tudo isso sozinha? Alguém a ajudou? Ela foi acusada injustamente? Talvez o júri tenha ignorado alguém ou a acusação tenha sido completamente errada? Se você está se fazendo essas perguntas, não está sozinho. Muitas pessoas, incluindo as professoras de criminologia Megan Sachs e Amy Schlossberg, duvidam da culpa de Melanie Maguire. Elas têm um podcast, Direct Appeal, onde questionam sua condenação, apontando que Melanie não se encaixa no perfil típico de um assassino. Então, você acha que uma mulher inocente está atrás das grades neste momento? Absolutamente. Acho que este é um caso de condenação injusta. Vamos falar sobre algumas das perguntas que você levanta em seu podcast e começar com a arma. A arma, até hoje, nunca foi recuperada. A principal testemunha de acusação, um especialista em balística forense, declarou que as balas encontradas no caso de Bill foram identificadas como balas de corte de chumbo calibre 38. Ninguém inseriu o número de série da minha arma em um site para descobrir quais eram as especificações. Aparentemente, cada arma faz algo chamado lands e grooves. Os lands e grooves são características de estriamento que são pressionadas mecanicamente no cano de uma arma. E quando a bala passa pelo cano, o mesmo número de lands e grooves é impresso essencialmente nessa bala. Disseram que minha arma tinha 5 lands e grooves com base no site da empresa. As balas que saíram do corpo do meu marido tinham 6 lands e grooves. Posteriormente, encontraram um erro no site do fabricante de armas. O que é desconcertante é que as informações no site foram alteradas após o infeliz incidente do assassinato de Bill Maguire. Depois deste julgamento, incorporaram a possibilidade de que pudessem ter 5 ou 6 lands e grooves. Achei isso questionável. Acho que é muito questionável que, durante anos, historicamente, digam uma coisa e, em seguida, também discutem os sacos de lixo encontrados na residência dos Maguire e o saco no qual Bill foi encontrado. Você pode ver essas linhas aqui, há uma linha reta aqui, esse tipo de linha suave.
Também há outras 2 linhas juntas, na mesma posição exata. Isso indica que esses 2 sacos foram feitos na mesma instalação, na mesma linha de produção, e dentro de um período de tempo muito próximo. O investigador destaca que essas características indicam que os 2 sacos foram feitos na mesma instalação, na mesma linha de produção, e dentro de um período de tempo muito breve. Além disso, expressam confiança em sua conclusão, baseando-se em testes realizados e resultados observados, afirmando que os sacos foram produzidos durante a mesma corrida de produção. Eles montaram um show muito bom, e acho que quando você tem acessórios, 2 sacos de lixo, oh, uau, eles realmente se parecem. Então, o que os jurados estão ouvindo soa como um fato, quando na verdade é apenas a opinião de um especialista. Sachs também enfatiza os desafios físicos de desmembrar um corpo e a falta de uma cena de crime crível. Em uma demonstração em vídeo, realizaram 2 testes. O primeiro foi um teste de peso da mala, avaliando se Melanie, que pesava 53 quilos, poderia ter lançado uma mala de peso semelhante, cerca de 36 quilos, por cima de uma ponte com um corrimão de 1 metro de altura. Seus achados sugeriam que um peso razoavelmente manejável para levantar era de cerca de 18 quilos, aproximadamente metade do peso de Melanie. Há algo mais que é significativo, que é o fato de você acreditar que o júri deveria ter ouvido mais sobre o que foi encontrado dentro dessas malas. Se você olhar os relatórios de laboratório, página após página, verá cabelo branco, cabelo castanho, cabelo preto, cabelo de animal. Acho que isso indica que há cabelo de animal no lugar onde ocorreu o desmembramento do corpo de Bill. Mencionaram que encontraram alguns pelos de animais. Encontraram algo que consideraram de valor probatório? Não. Eles procuraram em todos os lugares para conectar Melanie a algum animal de estimação. E uma vez que descobriram que não havia como conectar Melanie a esses pelos de animais de estimação, deixou de ter valor probatório. Por que isso? Simplesmente porque não correspondem ao seu suspeito. Esses pelos deveriam ter sido examinados porque isso é uma grande caso. Melanie continua na prisão. Apesar da atenção, ela insiste que não matou seu marido nem descartou suas partes do corpo em malas. E por que eu dirigiria todo o caminho até Chesapeake com as partes do corpo no carro pensando: não vou ser parada, não vou ter um problema mecânico? Que risco é esse? Não dá para parar em uma ponte e abrir a janela e jogar 3 malas. Não consigo fazer com que ninguém que esteja convencido de que fiz isso acredite que não fiz. Tudo o que posso continuar fazendo é dizer a verdade. E não é a verdade mais lisonjeira, mas é a verdade. No desconcertante caso de Melanie Maguire e Bill Maguire, ainda restam perguntas sobre quem cometeu o crime. Foi Melanie condenada justamente ou detalhes cruciais foram ignorados? Se ela cometeu o crime, será que agiu sozinha ou alguém mais esteve envolvido? Pense de novo. Você acredita que Melanie era culpada ou há perguntas sem resposta que poderiam levar a uma conclusão diferente? Chegados aqui, acaso não viu este outro crime? Eu não perderia, hein?